Depois de passar pelo céu e pelo inferno, o sonho finalmente se tornou realidade. E pela primeira vez, os Chapéus de Palha vão todos se encontrar em Elbaf, a Ilha dos Gigantes. O episódio começa com o Luffy e o Usopp gritando pra continuar em frente, porque eles finalmente estão indo pra tão aguardada Elbaf, a Ilha dos Anões. Eles lembram de quando ainda estavam lá no Going Merry e decidiram que um dia iam pra lá. E agora esse sonho tá finalmente se realizando. Depois de sair de Egghead, eles continuaram com um banquete saboroso. O Kashi e o Waymo contam que depois de sair de Water 7, eles foram até Little Garden pra visitar os chefes depois de um século. E quando chegaram lá, eles estavam lutando com as próprias mãos, saindo na maior porradaria sincera. O Luffy não entendeu nada, já que eles tinham armas gigantes, mas o Brogy conta que elas quebraram por algum motivo. Nem deve ser porque eles usaram elas todos os dias por 100 anos não, né? Ou seja, se eles tiveram uma luta por dia, quer dizer que só em Little Garden eles já tiveram mais de 36.500 duelos. O Oimo pergunta se eles acham que aqueles peso pesado iam morrer só com uma simples lutinha, já que se fosse assim nem seriam dignos de serem os líderes dos guerreiros de Elbaf. O Usopp conta que viu tudo e realmente cada golpe era fatal, já que se não for um duelo até a morte não tem a menor graça. Aí os dois desocupados falam que só estão voltando pra Elbaf pra pegar armas novas. A Nami fala que eles são muito tontos de ainda querer continuar com os duelos. Então o Usopp e o Luffy mandou ela ir lavar a louça porque ela não entende nada do orgulho dos guerreiros, já que é como se cada um deles tivesse a bandeira de um guerreiro hasteada em seus corações. E o Narigudo fala que quer se tornar um bravo guerreiro do mar igual a eles, mas a Nami cagou pra ele e continuou bebendo. E a Lilith foi pior ainda, porque tudo que ela entendeu foi que ele queria virar um gigante. O Zorão fica ansioso pra treinar com os gigantes, e o Sanji chama ele de burro por só pensar nas lutas que vão ter em Elbaf, já que devem ter tantas mulheres gigantes por lá que o coração dele vai acabar saindo pela boca. Essa é a diferença de quem pensa com a cabeça de cima para de baixo. O Frank tava fedendo o barco com aquela gororoba chamada Hakaro, e cê sabe que o negócio é ruim mesmo quando até o Luffy comeu em Egghead e diz que tem gosto de merda, mas pelo menos ajuda a recuperar a energia, né? O padeiro fala que aquelas bebidas são bem fortes, e um gigante explica que aquela é a fada verde, mas se eles beberem demais podem acabar tendo alucinações, e o Chopper só descobriu isso depois de mandar meio litro pra dentro. Então parecia que tinha fumado até a nota fiscal da erva e geral racha o bico. Depois disso o Luffy grita pro Brook mandar a boa, e o esqueletão começa a tocar essa pedrada com a sua guitarra. Enquanto isso, na Ilha Gartel, um certo alguém tava prestes a conhecer o inferno. Um mês atrás, a Ilha do Novo Mundo foi invadida pelo Bartolomeu Comedor de Homens. E que nomezinho suspeito, hein? Cê é louco. Esse animal derrotou os bandidos da cidade e tentou forçar todo mundo a comprar uns chaveiros do Chapéus de Palha. E ainda tava fazendo um desconto de 50% pra todo mundo da ilha. Mas os moradores racharam o bico perguntando se ele sabe quem é o líder desse território. E ficou incrédulo quando descobriu que era ninguém menos que Shanks o Ruivo. Mas ele viu isso e cagou completamente pro Yonkou, falando que o Luffy vai ser aquele que vai liderar o mundo. Agora voltando pros dias de hoje, obviamente chegou a hora dele pagar pela cagada que fez. E o imbecil tinha tomado a maior surra da vida dele. O Shanks fala que se permitir isso, vai destruir a credibilidade da bandeira dele, que tá não só nesse, mas em vários territórios. E isso vai colocar seus amigos em perigo. O Dentutsu fala que ele tem toda a razão e que foi muito idiota por ter feito isso. Mas o Hongo fala que vão dar uma chance dele se redimir. E entregou um veneno mortal e mandou ele fazer o Luffy do Chapéu de Palha beber dentro de um mês. Isso vai fazer ele se contorcer de agonia e jorrar suco de morango por todos os buracos do corpo. E depois de sofrer muito, vai ter uma morte lenta e dolorosa. Mas é claro que o Bartolomeu não queria deixar o Luffy pagar por isso, né? Então arrancou o frasco da mão do pirata e ele mesmo mandou tudo pra dentro, sem o menor pingo de arrependimento ou hesitação, falando que tá tudo bem porque ele jurou lealdade ao Luffy. E ainda hastearam a bandeira dele sem permissão. Então só queria acabar logo com isso, sem que o seu ídolo saiba o quanto ele é patético. Chorou porque queria muito ver o Luffy se tornando o rei dos piratas, mas por causa de uma besteira dessa nunca mais vai ter a chance. Então deixou tudo com os companheiros dele, que também choraram horrores. Mas ele só dá um arroto e sai impune porque aquele veneno era falso, e eles nunca tiveram a intenção de matar o Mugiwara. Aí geral ri, falando que esse Yonkou é bem mais frouxo do que eles esperavam. O Shanks fica feliz de ver que o Luffy é tão respeitado, mas o pai ausente do Usopp manda todo mundo se afastar porque aqueles idiotas ainda precisam pagar o preço. E mandou só uma bolinha de gude explosiva que parecia mais uma bomba nuclear. Afundou completamente o Bartol Club e até hoje ninguém sabe se alguém sobreviveu. Os caras acharam mesmo que iam tacar fogo na bandeira de um imperador dos mares e simplesmente sair ileso. Mas falando em Yonkou, o Tite volta pela primeira vez pra Hachinoso depois da Sword tacar o terror na ilha. O Pizarro tava parecendo uma paçoca destruída que tentaram consertar com cola. Os vagabundos estavam rachando o bico até ouvirem o chefe voltando, perguntando que desgraça aconteceu enquanto ele tava fora. Foi tirar satisfação com o Pizarro de como ele deixou tudo isso acontecer. Falou que o mundo inteiro vai agir depois da mensagem do Vegapunk, já que agora os Poneglyphs não são mais conhecidos só pelo povo do submundo. É uma corrida pelas pedras dos imperadores e o governo mundial também tá envolvido. Então perguntou como ele pôde deixar a moeda de troca mais importante deles escapar. E se ele já tava puto em saber do Kobe, imagina quando soube que até o Moria escapou. O San Juan Wolf tenta consertar os prédios, mas tava só destruindo mais ainda, porque um pássaro
passo em falso que ele dava já acertava aquele bundão na parede e quebrava 2 construções. Todo mundo da ilha escuta a voz do Tite gritando com o Pizarro por deixar o Moria escapar. Então o Burgs vai chamar o Comodoro porque os vagabundos estavam todos chamando o nome dele, gritando que tão ansiosos para ver o Barba Negra achando One Piece e conquistando o mundo. O mendigão narigudo volta a se animar e já vai encher o rabo de cachaça. Então chama o Kuzan que conta que eles realmente deixaram o Kobe escapar, mas capturaram o Garp que vale muito mais. Na verdade eles pensaram que tinham matado o velho, mas ele é duro na queda e continua vivo. E admitiu que precisou juntar todos eles para terem chance de derrubar o herói da marinha. Como se já não fosse o suficiente, eles ainda capturaram a Pudding. Mas calma que o Salafray não tá tentando talaricar o Sanji não. O mais provável é que ele esteja tentando fazer com que ela desperte o poder do terceiro olho. Assim ela vai poder ouvir a voz de todas as coisas e decifrar os poneglifos pra ele. Depois disso, o Tite entra em cal no Discord com o Lafitte. Perguntou por que ele tá demorando tanto e o que o exército revolucionário tá fazendo. E o chapeleiro conta que eles estão realmente tentando matar os Tenryubitos de fome. Destruíram todas as encomendas que passavam por Redport. Então os Celestiais já estavam conhecendo pela primeira vez na vida o que é a fome. E se um deles realmente morrer de fome, o mundo com certeza vai entrar em guerra. Então o Tite manda ele parar de aproveitar a vista e se preparar pra agir. Lá no mar, o barco da Catarina Devon finalmente chega em Ratinos. O safado do Caribou tava quase soltando fogos de artifício pelo rabo de tanta alegria. Mas quando viu o olho do caveirão se mexendo, já entrou em choque. Mas ainda quando viu aquela mão gigante agarrando o barco e gritou como se fossem ser devorados. Mas a nariguda manda ele parar de ser dramático. O Van Algor conta que eles trouxeram a escória que o Tite mandou, mas o que eles queriam mesmo era ter metido uma bala nele lá em Egghead mesmo. Enquanto isso, no caminho pra Elbaf, os Chapéus de Palha conseguiram fazer a coisa mais difícil possível, porque os gigantes são enormes e o navio deles maior ainda. E mesmo assim eles conseguiram se perder e se separar da rapaziada. Os piratas desmaiaram de tanto beber no Great Eric e acabaram se separando no Sunny. O Jinbe fala que a última vez que ele viu, eles estavam navegando lado a lado. E a Minibone fala que só o Luffy mesmo pra conseguir uma proeza dessas. A Robin fala que talvez eles tenham sido devorados por um peixe. Mas o Frank manda ela nem brincar porque os peixes daqui são literalmente gigantes, então isso pode realmente acontecer. E agora eles estavam desesperados procurando por um macaco de borracha, um espadachim cachaceiro, um Pinóquio bombado, um fritador de pastel, um guaxinim chifrudo e uma ladra de muito respeito. E essa última tava acordando em uma ilha misteriosa sem entender completamente nada, falando que ela bebeu tanto que foi até parar em uma ilha de Lego. Ela acorda desnorteada sem entender nada, se perguntando onde diabos ela foi parar, e queria saber quem foi que botou aquela roupa nela. Só lembrava dela estar num banquetão maravilhoso e do nada spawnar nessa ilha. E fala que precisa se juntar ao Luffy e os outros o mais rápido possível. Mas antes que ela tivesse chance, uma abelha gigante aparece pra meter o ferrão nela. Lá na cidade, os gigantes estavam em pânico porque a grande Yggdrasil tava pegando fogo. E se ela queimasse o país inteiro ia entrar em ruínas. Do nada, 2 abelhas gigantes caem do céu igual coco de pombo. E os chifrudos falam que alguém provocou a ira de Deus. E já foram correndo relatar pro Deus do Sol. E sim, alguém roubou o título do Luffy na cara dura e não quis nem saber. Lá no castelo, o Zeus sai furioso pra proteger a Nami. E voltou pro modo zen logo depois de fritar o cérebro daquela abelha maldita. Perguntou onde eles estavam, mas a mina não fazia a menor ideia. E já achava que ela tava ficando louca. O Zeus fala que vai voltar a dormir. Ela fica desesperada, mandando não deixar ela sozinha. E começou a chorar, chamando o nome de todo mundo. Falou que até o Usopp serve. O narigudo realmente aparece chamando o nome dela. Mas a gatinha tropeça no bloco de leg e cai no chão igual bosta. Ela olha pra trás e a coisa mais fofa desse mundo aparece. Mas ela tem a audácia de chamar ele de monstro e o coitado entra no modo de defesa. Ficou furioso e partiu pra cima dela com aqueles espinhos enormes. Mas ela percebe que o bicho era muito lento por causa das patas curtas. E o ouriço fica mais bravo ainda. A Nami escuta a voz do Usopp e corre achando que ele ia salvar ela. Mas na verdade ele que precisava ser salvo antes de ser triturado no estômago daquele gato gigante de coroa. Ela tenta fazer os Zeus acordar, mas o vagabundo só queria saber de comida. Então ela fala que vai dar uma tonelada de nuvens insulares se ele salvar ela. Aí o interesseiro cresce e vai parar no fundo da goela do Sonic, que morde o bastão e deixa a Nami presa na parede. Ainda levanta a guria, tava quase derrubando ela da janela, mas o Zeus solta um choque do trovão por dentro do ouriço que frita todos os neurônios dele. Só que ele dá uma cabeçada que destrói a parede e realmente derruba a Nami lá de cima. Por sorte o gato amortece a queda e salva ela de virar panqueca. E o ouriço ainda cai bem em cima dele, fazendo todo mundo literalmente entrar em choque. Zeus God não tem como. Depois desse choquinho de leve, os dois monstros perdem a consciência. Mas aquilo não era o suficiente pra derrubar um rei, então o gatão começa a perseguir eles. Dá uma patada que quase fatia o Usopp no meio, e outra que quase esmaga a Nami. E parecia que eles estavam em um jogo que se eles errassem por 1 centímetro, viravam ração de gato na hora. Pra piorar, ainda tinha aquele chão de Lego que era horrível de se movimentar, e o narigudo também não fazia ideia de como eles foram parar ali. Tava andando pelo castelo de boa e tomou o maior susto quando viu aquelas roupas, e mais ainda quando viu que o minoxidil tava funcionando e ele ganhou mó barba de lenhador. Viu a Nami caída e correu pra acordar ela, mas antes tomou uma rasteira do gato que queria fazer ele de ratazana. Ela lembra que quando eles estavam enchendo a cara, aquele gigante disse que a fada verde podia causar alucinações, então eles podiam ficar de boa porque esse era só um sonho. Mas era um sonho real até demais, eles ficaram sem saída. Só que o Usopp manda ela relaxar, porque se for assim, esse gato também é só uma alucinação. Abriu os braços e um sorrisão só esperando, mas foi atingido em cheio igual um idiota. A Nami já grita desesperada, achando que ele tinha morrido, e também cai lá de cima com o castelo inteiro desmoronando. Aqui, se ela não morresse de dano de queda, ia ser no mínimo esmagada por aquelas pedras. Mas ela teve mais sorte que o Obito e conseguiu se livrar das pedras. E ficou em choque quando viu um esqueleto e gritou que o Usopp virou o Brook. Mas o narigudo de verdade tava desacordado ali do lado.
E ao invés de fazer uma respiração boca a boca pra salvar o coitado, ela começa a macetar o estômago dele pra ver se acordava. Não demorou muito pro gatinho voltar pra aterrorizar eles, mas dessa vez o bicho não tava só um pouquinho maior, tinha virado a desgraça de um leão. O Usopp finalmente acorda e já dá de cara com aquela aberração. E a Nami, que não é boba nem nada, já usa o narigudo de escudo humano pra se salvar, mas ela só escuta um macaco rindo enquanto corria, assoprando o dedão e metendo um Gear Third pra macetar aquele gatinho. O Sanji também aparece, falando que condena aquele monstro à pena de morte por assustar sua esposa, e gira igual um Beyblade pra meter um Ifrit Jambe cabuloso, enquanto o Zorão já preparava um Santoryu Black Hope Dragon e criou um furacão que arremessou o leão pra cima, enquanto o Luffy afundava a perna na fuça dele, e o padeiro finaliza quebrando o crânio do bicho, enterrando o queixo dele no chão. A Nami corre antes de ser esmagada, mas o gato volta à sua forma normal, e ela já fica aliviada porque essa foi por pouco. O Luffy fala que esse aqui é gigante, mas ele não vai comer dessa vez, já que aquele coelho enorme que eles comeram antes tava uma delícia. O Gado Supremo vai correndo igual uma gazela, falando que tava preocupado com a Nami, e ela chorou horrores porque achou que ia morrer igual o Usopp. O loirinho fala que o narigudo deve estar muito feliz de ter morrido por ela, mas o coitado tava bem vivo ali, só não conseguia se mexer de tanta raiva por ter sido usado de escudo humano. Do nada eles escutam um rugido sinistro vindo da Yggdrasil, e o Luffy fala que se esse próximo monstro for gostoso, ele vai levar pro navio, mas o Zoro fala que primeiro eles precisam achar o navio e os outros bunda moles. O Sanji fica bravo porque aquelas abelhas e comércio que o espadachim mandou voando podia dar uma bela janta cheia de nutrientes, e a Nami parecia a única desesperada ali sem saber onde eles estavam. O cabelo de mato fala que acordou atrás da torre e foi até a multidão, onde encontrou o capitão macetando um coelho gigante, e o Luffy fica decepcionado porque até o Usopp poderia derrotar aquele gatinho fracote, e o narigudo mete um monte de desculpas que foi pego desprevenido, e antes de perceber já tinha parado na boca dele. Cadê o haki da observação do God Usopp agora? E se ele não tancou aquele peludo com síndrome de rei, imagina as aberrações que vão aparecer daqui a pouco. O Usopp senta aquele bumbum guloso com tanta força que o castelo até começa a desmoronar, e enquanto ele caía desesperado, o Zorão tava ali farmando aura. O Luffy vira um balão pra proteger todo mundo, e o Zoro fatia as pedras no ar. A Nami pergunta se isso é um sonho, mas enquanto carregava ela no colo, o Sanji fala que é impossível, porque se fosse um sonho nenhum homem ia aparecer no dele, e ela fica com ciúmes dele tá sonhando com outras mulheres. Pulou com ela do abismo e quase matou a guria do coração. O Luffy olha em volta e não sabia se eles foram parar no mundo de Minecraft ou de Lego, então juntou os dois e só podia ser de Roblox. A Nami acha estranho porque ali não tinha nenhum vento, e até as árvores eram feitas de blocos, então o Usopp percebe que eles estão vestindo roupas dos guerreiros de Elbaf, mas não tinha como ter roupa do tamanho deles na terra dos gigantes, né? E a Nami acha que agora que eles foram pra Elbaf acabaram virando gigantes também, mas o Zoro fala que isso não faz o menor sentido. O Sanji percebe que eles são os únicos aqui porque não sentiu o cheiro da Robin, e a Nami tinha certeza que esse vagabundo era um cachorro. O Narebas fala que se eles forem pro mar devem encontrar o Sunny e a rapaziada, mas esse lugar era tão grande que parecia impossível chegar no mar, então eles decidem ir pra cidade e pedir informações, e o Gado Supremo já tava louco pra encontrar uma giganta bem charmosa pra pedir as informações. Pra pior ainda, tinha uma cidade literalmente gigante na frente deles, e o Zoro conseguiu ir pro lado errado. Todo mundo racha o bico, e a Nami pergunta se eles têm cocô de galinha na cabeça pra estarem se divertindo nesse inferno, só que o cachorrinho na coleira fala pra ela ficar tranquila, porque o amor dele por ela é maior que todos os gigantes dessa ilha, e vai proteger ela com a própria vida. Mas o que ela tava mais decepcionada é que esperava ver uma barra de ouro gigante em Elbaf pra levar pra casa, então eles finalmente partem pra perguntar onde eles estão, enquanto os dois patetas cantavam que realmente chegaram em Elbaf, a ilha dos gigantes. O Usopp grita pro Zoro não ir na frente pra não se perder de novo, mas o Kaba fala que não tem como ele se perder numa estrada reta, só que eu não duvidaria da capacidade de se perder do Solador. E os dois patetas estavam discutindo pra ver se o gato virou um leão ou se o leão que virou um gato. Do nada um maluco aparece pulando igual uma perereca, e o Sanji mostra o seu lado mocinha se tremendo todo. Era um gigante barbudo montado em um grilo maior ainda. O Luffy e o Usopp já ficam impressionados, enquanto as duas moças saem correndo com medo do inseto. Eles fazem 1 milhão de perguntas pro gigante ao mesmo tempo e nem davam a chance dele responder, e falou que tá com pressa, então não pode parar pra conversar com eles, mas diz que todo esse lugar é território do Deus Sol. O Luffy pergunta se ele é forte, mas era claro que sim, já que era um deus. Aquela era Yggdrasil, o coração da ilha, e diz que assim como todo mundo da ilha, eles tinham que respeitar o Deus Sol. O Barbudão seguia as ordens de um dos deuses chamado Scat-sama, e se eles forem dignos, um dia podem ter uma audiência com ele. O Luffy pergunta se tem uma pessoa no castelo, mas era um gato, e quase contou que eles deram a maior surra naquele peludo fracote. O gigante fala que tá com pressa porque aconteceu alguma coisa com o ouriço que protegeu o castelo, sem contar o coelho gigante que sumiu do mapa, e eles estavam se segurando muito pra disfarçar que o coelho já tava dentro da pança do capitão. O gigante dá um conselho pra eles nunca irem até aquele castelo, já que é onde fica o templo do Deus Sol, protegido por soldados tão fortes que ninguém que entrou jamais conseguiu voltar. A Nami manda ele não falar isso, mas já era tarde demais, e o imbecil do Luffy foi correndo a milhão direto pro castelo, mas ela pede desculpas pelos problemas e o grandão se apaixona na hora. O Zoro já tava xingando o Luffy, mas também tava louco pra quebrar aqueles soldados invencíveis, e enquanto o gigante moscava, um pedaço do castelo quase cai no pote dele. O Luffy gritava pra esse tal de deuses e soldados invencíveis aparecerem de uma vez, e tava tão rápido que a rapaziada nem conseguia alcançar ele. O Sanji percebe que aquele castelo era idêntico ao que eles acabaram de sair, e o Luffy é visto um esquisito correndo na direção dele usando as mesmas roupas de Elbaf. Tentou desviar, mas o cara continua seguindo ele, e deram de cara um com o outro, fazendo todo mundo gritar que o céu tava quebrando. Já
acharam que o Barba Branca voltou dos mortos e tava usando sua Akuma no Mi. Os gigantes da cidade também se assustam porque o céu tava se quebrando dos dois lados. E com certeza alguém tinha provocado a ira dos deuses. O Narigudo covarde fica desesperado, falando que é tudo culpa deles por terem derrotado o gato e o ouriço, que eram deuses. Mas o Zoro manda ele prestar atenção porque aquilo era só um espelho quebrado. E na verdade eles pareciam estar dentro de uma gaiola gigante, já que do outro lado tava cheio de blocos de Lego que foram usados para construir essa ilha. E agora eles tinham certeza que realmente não estavam no navio de Elba. O Sanji fala que agora eles não passam de bichinhos de estimação numa gaiola gigante, mas ele não acharia ruim se a dona fosse uma giganta rabuda. E eles escutam a voz de uma criança pedindo socorro. O Zoro fatia a grade e abre um caminho para eles passarem, e eles têm que andar na corda bamba para não cair. Deram de cara com o Chopper chorando horrores, achando que ia ser escravizado, já que ele tava com uma corrente enorme no pescoço. O Zorão já ia fatiar a corrente, mas podia acabar cortando a traqueia do menino junto. Então a Nami simplesmente arromba a fechadura com as suas técnicas de ladra, e o Chopper vai correndo chorar nos balões mágicos dela. Mas ela fala que tá tudo bem e agora ele tá devendo dinheiro pra ela. O espadachim fala que algum gigante tá fazendo ele de boneca, mas devia ser bom em trabalhos manuais pra conseguir costurar roupas de tamanho humano. O Luffy pula e despenca na pilha de blocos lá embaixo, e o Sanji fala que aquele cheiro ruim quando eles assaram o coelho era da resina sintética do plástico queimando. E a estrada parecia infinita porque aquele céu era só um espelho, e do lado de fora era mais fácil enxergar que era só um vidro. O Gado Supremo já queria botar um espelho desse no banheiro das meninas pra enxergar por fora, mas já tomou só uma bicuda na boca pra ficar esperto. O Zoro fala que esse gigante é um maníaco por construir um reino de blocos, tacar humanos e animais dentro e ficar assistindo eles saírem na porrada. E naquela sala tava cheio de criaturas gigantes doidos pra botar as garras neles. A rapaziada queria voltar pra cidade pra pedir informações e não causar problemas, mas antes disso o Luffy queria arrebentar a cara da cobra do Orochimaru, que tava até salivando. Os bunda mole ficaram desesperados e perceberam que também tinham ratos enormes escalando na mesa pra cercar eles, e um corvo de peruca do Itachi morrendo de fome. Esses eram os famosos soldados invencíveis, e até parece que esse lugar era um templo de verdade. O Usopp grita que eles já comeram um coelho mesmo, então podem acabar com aquele zoológico inteiro. Enquanto isso, mais profundo, tinha um chifrudo fazendo o chão tremer com cada passo que ele dava. O Luffy cerra os punhos e se prepara pra acabar com aqueles fracotes. O haki do rei flui do corpo dele como se não fosse nada, e o molecote ativa o Gear 50. Pulou na direção do corvo, que se esquiva e quase vai parar na boca da serpente, mas ele se enrola na presa direita e gira pra arremessar o bicho em cima do rato. E não demorou nem um minuto pra eles botarem fogo no quarto do gigante, derrubando o tapete na lareira. O Luffy desviava de todas as mordidas, enquanto o Sanji queria farmar a hora no meio da luta. E realmente conseguiu, metendo uma bica no Ratatá, que tentou pegar ele desprevenido, afundando a fuça dele no chão igual fez com aquele leão vagabundo. A Nami cavalgava no Chopper e pediu pra ele subir naquela estante porque sentiu o cheiro de tesouro. O Zoro dispara ao infinito e além, mas o corvo pega ele no meio do ar e os dois afundam na mesa. E só agora o Usopp percebe que tava tudo pegando fogo. O Deus Sol chega e fica incrédulo, vendo que seu templo tinha virado um verdadeiro inferno, e seus subordinados estavam sendo feitos de brinquedos por aqueles piratas humanos. O Usopp grita que o Deus Sol chegou e queriam meter o pé de lá. Então o Sanji se apressa, mandando os ratos pra cima com um furacão. Com um único corte, o Zoro fatia aquele periquito no meio, e o Luffy mete uma pistola do alvorecer de borracha que atravessa a cobra como se ela fosse uma bexiga. O chifrudo não consegue acreditar e o Chopper já pega a Nami pra meter o pé de lá. E a rapaziada sai do templo deixando tudo destruído. Mas é claro que o Deus Sol falou que isso era imperdoável, né? Logo na frente deles, a rapaziada encontra de novo o gato, que era pra ser um dos deuses dessa ilha. Mas o Luffy dá só uma porrada no pote dele e domestica o bichano pra montar nele igual um cavalo. A Nami encontrou uma planta do reino de blocos que ia ajudar eles a se localizar. Mas antes de conseguirem olhar, já estavam sendo perseguidos pelo Deus Sol, perguntando como eles ousam arruinar o reino dele. O Usopp grita pra eles passarem pelo castelo e seguir em frente até dar de cara com o outro espelho, porque se eles atravessarem a outra parede, vão dar o fora dali. E geral tava animadão pra vazar daquele lugar. Só que os moradores estavam em choque com o chão tremendo como se a Thaís Carla estivesse passando. E o Deus Sol fala que não vai deixar esses malditos fugirem de jeito nenhum. Os gigantes ficam desesperados, pedindo pro Deus Sol se acalmar, porque se continuasse assim, o país ia ser completamente destruído. Mas o Caveirão tava descontrolado, falando que nunca vai perdoar esses bonecos vivos por destruírem seu quarto, ou melhor, seu templo, e os mascotes dele que ele chama de servos. A Nami fala que esse doente é muito assustador, e tava mais pra demônio do que pra Deus. O Deus Sol pergunta por que o Scat tá ajudando eles. Eles queriam tentar fugir sem destruir mais ainda a cidade pra não irritar o maluco, mas o gato trava no meio do caminho e cai em cima da cidade. O Gado Supremo tá com muita sorte nesse arco, já é a segunda vez que ele pega a Nami no colo, enquanto o Zoro tinha dois bunda mole grudado nele. O Deus Sol condena eles por destruir seu reino, e o gato mete sebo nas canelas. O Usopp falava que eles têm sorte por encontrar a planta da cidade, mas fica incrédulo quando a Nami joga ela fora, falando que já memorizou tudo. Eles percebem que aquelas nuvens de antes era só algodão preso no espelho, e era só continuar seguindo em frente que eles logo iam chegar na saída. E aquele era realmente só o quarto de um gigante. O Caveirão começa a rir porque eles acham que sabem de tudo só por ver a planta da cidade, mas na verdade essa era uma prisão pra gigantes antes, e foi projetada pra que nem os gigantes conseguissem escapar dali. Saiu pulando igual uma perereca e destruindo mais ainda seu precioso reino de Lego, e macetou uma rede neles para capturar a rapaziada. O Luffy xinga o gato por não ter desviado, e os cidadãos ficam assustados querendo saber quem eram aqueles em cima do grande Scat-sama. Mas quando iam ser capturados de vez, o Zoro e o Sanji abriram um rombo naquela rede michuruca como se não fosse nada. O Deus Sol fica até surpreso por destruírem os cabos de ferro, mas diz que era inútil porque
porque ali na frente é o domínio do grande deus da orelha. E é claro que ele tava falando daquele coelhão que tava dentro do estômago do Luffy agora, né? E os guardas contam que encontraram o corpo do bichão carbonizado e tudo que sobrou foi só os ossos. Entenderam menos ainda quando até o céu começou a se quebrar. E o chifrudo não acreditou que esses malditos conseguiram derrotar seu Gucci Bunny tenebroso. E então ele enfia o bastão no chão, deixando todo mundo em choque. E começa a rachar o bico falando que isso é incrível, porque uma grande história tá se desenrolando e criando vida no seu próprio jardim de miniatura. E diz que isso era muito emocionante enquanto falava igual um samurai. E o esquizofrênico ficou meia hora falando sozinho sobre a maravilha do mundo dos bonecos vivos. Os moradores gritam que essa é a chance deles fugirem, já que a porta da saída tava reganhada. E enquanto o Luffy pergunta se aquele louco cheirou pedra pra tá rindo sozinho daquele jeito. E o maluco falava que o Hajirudin pode reconhecer o Luffy como líder, mas ele não. E o Zoro percebe que ele tem alguma coisa a ver com aquele barbudão que lutou ao lado deles em Dressrosa. Enquanto ele conversava com o vento, o Sop manda um Midori Bushis com o Bomb Grass pra quebrar o espelho, causando uma explosão tão sinistra que a cidade inteira começa a ser mandada pelos ares, igual no Galaxy Impact do Garp. E o Luffy começa a xingar o Narigudo por estar destruindo o reino do coitado. Só que a parede era muito resistente, e o Deus Sol continuava rindo, falando que é muito bom ver esses fantoches tentando lutar contra o próprio destino. E o psicopata tava achando que tava escrevendo um mangá pra ficar com todo esse drama. O Luffy manda o gato ir mais rápido, mas o bicho tava quase engatinhando. E o chifrudo agradece por terem vindo até ele, chamando a rapaziada de Luffy-tazo, Zoro-tazo, Nami-tazo, Uso-tazo, San-tazo e Cho-tazo. E eles queriam saber como ele sabe o nome deles e o que diabos é um tazo. A Nami pergunta pro Sop se eles não podem ser culpados por um desastre natural como um terremoto ou tempestade, né? Porque eles tiveram experiências terríveis aqui, ela não se arrependeria nem um pouco de destruir o circo daquele doente. E falando em doença, o Sanji tava chorando horrores, falando que nunca vai perdoar aquele safado por vestir a Nami desse jeito, gritando que vai chutar ele até virar pó. Mas a Nami fala pra ele não fazer nada porque a verdadeira ira vai cair dos céus. E então a gente tem um flashback de quando o corvo do Itachi trouxe o Sunny até um gigante chamado Road, que ficou desesperado já que aqueles eram chapéus de palha que deviam estar junto dos guerreiros gigantes agora. Mas começou a rachar o bico falando que isso é uma grande sorte. Na verdade ele ficou puto quando soube que o Hajirudin virou subordinado do Luffy de uma hora pra outra, e achou que ele tinha sido hipnotizado ou algo do tipo, já que os guerreiros de Elbaf são os mais fortes do mundo e não faz o menor sentido eles servirem a um mero humano fracassado. Mas quando viu a Nami se apaixonou na hora, falando que essa é sua boneca favorita, e já espirrou um gás pra que eles não acordassem de jeito nenhum. Agora eles iam ter que viver no reino dele até o último dia de suas vidas, do jeito que ele sempre sonhou. Só que do nada o céu fica escuro e ele não lembra de ter criado nuvens assim. Isso porque a Nami tava alimentando os Zeus, que tava pronto pra mostrar o inferno pra aquele gigante safado. Ela manda uma rajada relâmpago que eletrocuta o Deus Sol com 100 milhões de volts. O miserável não conseguia nem se mexer ou se defender, e a cidade inteira tava sendo destruída junto. O Sop fica desesperado perguntando se ela perdeu a cabeça, mas a Nami fala que isso é só retribuição divina e não pode fazer nada. E quem diria que é a mesma Nami que tava sofrendo pra fugir de um ouriço fofo agora tava fritando o cérebro de um fucking gigante. O gato pula de novo e dessa vez o Luffy ativa o Gear 4, falando que é uma pena, mas chegou a hora de vazar desse reino dos blocos. E o Sop torce pra lá fora ser realmente Elbaf, enquanto o Luffy metia uma pistola Kong de borracha que abriu uma cratera enorme naquela parede meia boca. E os chapéus de palha comemoram que finalmente conseguiram sair. Então a gente corta pra uma montanha de gelo sinistra, que não dava pra saber se você ia morrer congelado primeiro ou devorado por um predador gigante. E no topo da montanha tinha um castelo que é de onde os chapéus de palha saíram. Enquanto isso lá no mar, os guerreiros gigantes continuavam desesperados procurando o Sunny. Reviraram todas as caixas e gavetas, mas não encontrava a rapaziada em lugar nenhum. E já acharam que eles tinham sido devorados pelo mar. Então o Brog manda todo mundo pular na água pra procurar eles no fundo do mar. Mas o Frank interrompe e grita pra cancelar a busca. E os gigantes ficam incrédulos como se tivessem visto um espírito de calcinha. O robozão manda eles ficarem tranquilos, porque o Sunny foi feito de um material que não afunda tão fácil assim. Então era mais fácil eles estarem em Skypiea agora em cima das nuvens do que no fundo do mar. A Robin concorda, falando que não é a primeira vez que eles se separam assim. Aí o Dory e o Brog racham o bico porque se preocuparam à toa. O Jinbe mandou os peixes e tubarões procurarem no fundo do mar, mas não tinha nem sinal do Luffy e dos outros. Então provavelmente eles já foram parar em alguma ilha antes deles. E os Mugiwaras agradecem por cuidar da rapaziada como se fossem do próprio bando. Eles decidem esperar pelo capitão em Elbaf. Enquanto isso, o Luffy e os outros saem numa nevasca absurdamente forte. E a coitada da Nami tava congelando com aquelas roupas de piriguete. O Chopper já sente a nostalgia de rever a neve pela primeira vez. E o gato mardito joga geral pra cima. E pela terceira vez só nesse arco, o Sanji segura a Nami no colo de novo. Ela fica desesperada porque o gato meteu o pé de lá e ela não podia mais se esquentar no pelo dele. Mas o padeiro tira o manto dele e dá pra ela se esquentar. O último romântico ainda vive, paizão. E o Zoro zoa ele falando que ele é tão virgão que não pega nem resfriado. O Luffy e o Sop se impressionam com o tamanho daquelas árvores e se perguntam quantos milhões de anos elas devem ter demorado pra chegar nesse tamanho. Cada montanha era tão grande que tinha o tamanho de uma ilha. E eles encontram uma ponte tão longa que dava pra ir de um país pro outro só cruzando ela. Era tão longa que não dava nem pra enxergar o final, mas eles só podiam seguir por esse caminho porque se voltarem vão voltar pro castelo do Deus Sol. A ponte subia tanto que realmente parecia que ia levar eles pra Skypiea. O Narigudo fala que vai na frente, mas do nada a ponte começa a balançar, porque tinham dois gigantes sinistros cruzando a ponte. A rapaziada fica em choque e se esconde na hora, enquanto a giganta pergunta por que diabos o Hajirudin trouxe um esquisito como aquele pro bando. E ela tava falando do Road, ou o famoso Deus Sol, que é o navegador do bando. Essa é a Gerd, a médica do bando, falando que o Road é a verdadeira vergonha de Elbaf e não o Loki. E do lado dela tava o Goldberg,
Brog, o cozinheiro do bando, mandando ela não falar isso porque o masoquista do Road vai gostar. O corujão ali tinha visto o corvo do doente trazendo outro navio pra sua ilha de Epstein. O Soap tava tão animado em ver gigante de verdade que mal se segurou. E a Nami tenta segurar o Luffy, mas ele fala que parecem boas pessoas e grita chamando eles pra comer um churrascão junto. A Nami tampa a boca dele porque acabaram de falar que intrusos tem que ser preso mesmo. E o Sanji manda o moleque obedecer a Nami, mas se apaixonou naquela loirona gigante e quase estragou tudo. Os dois olham pra trás achando que tinham ouvido alguma coisa, mas devia ser só voz da cabeça deles. E a Nami afundou a cabeça dos três patetas na neve pra fazer eles calarem a boca. Depois do perigo ir embora, os Mugiwaras voltam a atravessar a ponte, mas aqui tudo era perigoso, já que entre uma madeira e outra tinha uns 20 metros. O Chopper fala pra Nami ficar tranquilo, porque ele já andou em cordas bambas muito piores. E o Soap tava lutando pra não ser levado pela neve com aquele chassi de grilo dele. Teve a brilhante ideia de olhar pra baixo e já viu logo dois lobões só esperando ele cair pra usar ele de palito de dente. O Luffy e o Zoro sentem uma presença sinistra vindo lá de baixo. O fracote do Sanji já tava com medinho, falando que não ia descer lá mais nem ferrando. E também não queria deixar o cabeça de mato se perder nessa floresta maluca. O Luffy percebe que foi dali que veio aquele rugido quando eles estavam no reino de blocos. E falou pra rapaziada ir na frente porque ele ia dar uma olhada, se jogando da ponte igual um imbecil enquanto rachava o bico. Enquanto isso lá no mar, o Dory e o Brog estavam incrédulos com as notícias do jornal, já que meteram o louco falando que foram eles e o Chapéu de Palha que destruíram Egghead. O jornal tava muito pequeno, eles não conseguiam ler. Então a Robin lê que depois de 100 anos dormindo, os guerreiros gigantes finalmente voltaram e se juntaram ao imperador dos mares Luffy do Chapéu de Palha pra transformar Egghead num verdadeiro inferno. E depois dessa mentira descarada do Morgans, a recompensa dos dois capitães foi pra 1,8 bilhões de beris cada. E todo mundo se assusta, já que a antiga recompensa deles era só 100 milhões. E a Robin fala que a recompensa mudou tanto porque dessa vez eles são os capitães do bando. No jornal também falava que o Luffy assassinou o Vegapunk a sangue frio, e a Lily racha o bico falando que o Mugiwara matou ela. A Robin percebe que na foto do Luffy transformado aparece aquela marca de X no braço, mas parecia uma montagem feita no Canva porque o X estava muito nítido perto da foto borrada. O Dory nem conseguia acreditar que o Luffy tava no mesmo nível que o Shanks agora. E o Brog ficou sabendo que o jovem Hajirudin até virou subordinado dele. E isso era um feito incrível, já que o Hajirudin é simplesmente o filho do rei de Elbaf. O príncipe de Elbaf virou um lacaio do macaco de borracha. Contaram que ele queria vir junto pra receber o pessoal, mas teve um pequeno problema em Elbaf e ele teve que ficar. Só que os capitães não estavam sabendo de nada disso, já que aconteceu enquanto eles estavam fora. O rei Harold teve outro filho, que dessa vez era um legítimo herdeiro ao trono. E mal sabiam eles que o Luffy tava indo direto pra esse cara. O molecote tava felizão com toda aquela neve e saiu procurando aquele rugido de novo. Ele foi direto pra Toca do Lobo e tava cercado por uma alcateia gigante. Perguntou se aqueles vira-lata estavam querendo virar churrasco. Só que na hora que eles iam cair de boca no Luffy, o rugido vem de novo e faz eles saírem correndo. O novo filho do rei Harold era conhecido como o Príncipe Amaldiçoado, já que ele cometeu todo tipo de crime que se pode imaginar. Então foi acorrentado há vários anos, mas quase escapou. E precisou juntar todos os guerreiros de Elbaf só pra segurar aquele monstro. Ele tem uma Akuma no Mi lendária que é passada de geração em geração pela realeza, mas conseguiu ela matando o rei, seu próprio pai, e roubando a fruta. Falam que se ele se soltar de novo, o mundo inteiro vai ser destruído. E essa é a vergonha de Elbaf, Loki, o príncipe amaldiçoado, que tava preso em correntes de Kairoseki tão grossas que eram do tamanho de uma montanha. O Chapéu de Palha deu de cara com esse demônio que perguntou seu nome. Então ele abre um sorrisão, falando que ele é Monkey D. Luffy, aquele que vai se tornar o rei dos piratas. Perguntou quem era o Segeta e que lugar era aquele. E o Loki não acredita que ele veio até ali sem saber de nada disso. Mas faz sentido, porque se soubesse ele nunca teria vindo. Então o gigante grita que aqui é o reino dos guerreiros de Elbaf, uma nação que já travou milhares de guerras até a morte, o país mais forte de todo o mundo. E o chifrudo fala que ele é aquele que vai destruir o mundo completamente, se autoproclamando Loki, o deus do sol. Era só o que faltava mesmo, mais um esquisito falando que é o deus do sol. Tá todo mundo querendo ser nica nessa bagaça, cê é louco. O gigante continua olhando pra ele com um sorriso de psicopata, mas não entendeu nada quando o Luffy saiu comemorando que finalmente chegou em Warland, já que eles sempre sonharam em ir pra Elbaf. É tudo tão grande que faz ele parecer um simples grão de areia no universo. O Loki tentava falar, mas toda hora era interrompido pelo pivete falando igual uma matraca que o Dory e o Brog são muito sortudos por viverem em um país tão incrível. Até que o chifrudo fica full pistola, mandando ele calar a boca porque ele quer falar. Deu um grito tão sinistro que até os animais a quilômetros de distância ficaram em choque. Acabou enfurecendo o chefão dos lobos gigantes, que agora queria fazer picadinho deles. O Loki fala que ele é mencionado nos livros de Elbaf como o deus do sol, e manda o Luffy não ousar abrir a boca sem a permissão dele. E perguntou o que ele acha de estar na presença de um ser mitológico. Esse é Loki, o príncipe amaldiçoado, com uma recompensa especial de 2,6 bilhões de beris. E com certeza essa recompensa só não tá maior porque ele já tá acorrentado há anos no submundo, já que se dependesse dele, ele já tinha destruído umas 5 nações só de meme. O Loki fala que quer ser solto porque ele já tá ali faz 6 anos, e ele é o guerreiro mais forte de Elbaf, mas ele tá preso na grande árvore Adam com corrente de Kairoseki. Então pergunta se o Luffy quer fazer um acordo com ele. A cor dos meus ovos. Já que ele é um pirata e com certeza sabe como as coisas funcionam, e diz que se soltar ele pode eliminar qualquer tripulação pirata que ele quiser. Diz que a chave tá em algum lugar de Elbaf e não vai forçar ele a nada, mas esqueceu de avisar que esse lugar é chamado de submundo porque é onde vivem as criaturas mais perigosas do país, e elas transformam em ração qualquer idiota que vai parar lá embaixo. Do lado esquerdo viu uma espécie de leão marchando e farmando uma hora, enquanto pela direita viu um gorila bizarro com sangue nos olhos, e no meio deles uma serpente macabra que se duvidar dá uma volta
volta inteira em Elbaf, sem contar os outros monstros chamados de executores, loucos pra usar aquele humano pra limpar os dentes. O Loki fala que se cavar qualquer lugar nessa neve vai acabar encontrando os ossos que sobraram dos gigantes e humanos que pisaram aqui embaixo. E vão ser muitos deles, já que esse inferno existe há milhares de anos. Um dinossauro esmaga uma rocha enorme com uma única mordida. E aqui era o mundo onde o sol morreu. O Loki fala que não sabe o que trouxe ele ali, mas diz que era melhor aquele humano imbecil ficar esperto com essas aberrações. Elas finalmente dão as caras e realmente eram criaturas medonhas. O Chifrudo conta que esse monstro são seus amigos desde criança, e com o único comando eles iam cair matando sem a menor piedade. Então se o moleque não aceitar a oferta vai perder a vida aqui mesmo. Os bichões tentam intimidar, mostrando toda a sua masculinidade. E ali embaixo tava cheio de humanos armados até os dentes, falando que é só uma criança. Eles se vestiam desse jeito pra evitar serem devorados pelas bestas. Perguntam se já podem arrancar os ossos daquele pivete, mas só se conseguissem antes de virar ração das feras. E os vagabundos ficam espertos porque aquele podia ser algum pirata forte igual o Ruivo que veio dar uma surra neles esses dias. O Luffy escuta tudo e pergunta se eles sabem onde o Shanks tá, mas os magrelos estavam em choque que o moleque tinha domesticado aqueles monstros como se fossem uns meros vira-latas de rua, se perguntando quem é esse demônio pra dominar os governantes da montanha. O Loki também fica puto perguntando quem caralho é esse pirralho, mas deu um sorriso quando percebeu que ele tava atrás do covarde do Shanks. Só que o Luffy fica puto com ele falando do Shanks desse jeito e instativa o Gear Forth pra meter uma porrada que passa raspando na orelha dele. Os governantes ficam de boca aberta e o Loki grita pro idiota esperar porque tava só brincando. Aí o Luffy entende tudo e manda ele não brincar com essas coisas, e diz que se ele não pode se mover não devia deixar ele bravo pra não tomar uma surra, e prometeu arrancar todos os dentes desse chifrudo safado se falar mal do Shanks de novo. O Loki fica furioso, querendo acabar com a raça desse maldito assim que for livre. O macaco de borracha começa a fazer 1 milhão de perguntas se o Shanks veio aqui só pra ver ele, se ainda tá em Elbaf. E o príncipe amaldiçoado já dá um sorrisão perguntando por que deveria contar isso pra ele de graça. E é claro que ele ia querer espremer até a última gota da inocência do Luffy, né? Enquanto isso, lá em cima, a rapaziada continuava cruzando a ponte sem fim. O Usopp implora pro Chopper dar uma carona pra ele também, mas o Zoro manda ignorar aquele fracote pra aprender a virar homem. Só que do nada a ponte começa a tremer, porque tinha um gigante correndo a milhão. Eles estavam balançando mais que um barco viking, já que o Road tava vindo furioso, depois de tomar um relâmpago com 1 milhão de volts bem na fuça. Junto dele estavam os 2 gigantes de antes, que por algum motivo estavam carregando o Sunny. O Zoro já queria fatiar esses anões, mas o Usopp fala que podem ser amigos dos mestres Dory e Brog, e a única solução era continuar a todo vapor pra cruzar a ponte antes de serem esmagados igual uma formiga. Lá no submundo, o Hajurudin tava deitando um T-Rex alce na porrada, comemorando que a janta de hoje tava garantida. Se fosse pra uma vila humana, era capaz de durar carne pra 1 mês, mas no estômago desses gigantes não deve durar nem um dia, a não ser que os humanos sejam o Luffy e a Bonnie, aí sim eles têm adversários à altura. O Barbudão fala que o Chapéu de Palha vão amar o banquetão que ele vai fazer com esse alce, mas o bichão era pesado até pra eles que são fortes. Só que o Hajurudin fala que se for preciso pelo homem que salvou a vida dele, ele corta em pedaços e faz 300 viagens ida e volta, mas os dois superam seus limites e usam todos os seus músculos pra carregar nas costas aquele monstro que fazia eles parecerem pequenos de tão grande que era, e voltavam pra casa cantando a canção dos novos piratas guerreiros gigantes, uma tripulação com a nova geração de gigantes que se afiliou aos Chapéus de Palha, e era composta pelo Capitão Hajurudin, o construtor naval Stensen, o navegador e psicopata Rodo, o cozinheiro Goldberg, que pelo tamanho dá pra saber que mais come do que cozinha, e a gatinha da Gerd, que era a médica do bando. Esse era um bando pirata de apenas 5 membros, mas eles juntos tinham uma força de 10.000 soldados. Lá na costa de Elbaf, todo mundo parou pra assistir o que o Brook tava prestes a fazer, já que a Robin decidiu voltar aos velhos tempos e deixar o cabelo curto. A Bonnie fala que ela ficou muito fofa e o Jimbão fala que era a chapa máxima. E ela sorri falando que ficou perfeito. E realmente a Robin é tão diferenciada que fica linda até careca com pelo no sovaco. O Brog pergunta por que ela tá fazendo tudo isso, mas era porque ela vai finalmente reencontrar o Saul e quer que ele veja ela igual quando era criança. O Oimo fala que ela tá igualzinha quando eles se conheceram, e o Frank chora igual uma criança de tanta emoção. E depois de uma longa viagem, eles finalmente chegam em Elbaf, a ilha dos gigantes. A árvore era tão grande que chegava até em cima das nuvens, e eles mal podem esperar pra descobrir o que espera por eles nessa ilha. Nem te conto o que espera por eles. Só que eles mal chegaram e já vão estar cheio de problemas, já que essa balofa tava desesperada pedindo ajuda porque o Saul teve um derrame e não tava se mexendo de jeito nenhum. Os Mugiwaras finalmente cruzaram a ponte e foram parar dentro de um túnel escuro. O Usopp tava quase infartando porque era um problema atrás do outro, mas lembrou que essa é a ilha dos bravos guerreiros do mar e tinha que aguentar firme, mas queria saber por que tava sendo caçado por um gigante. Eles finalmente encontram uma luz no fim do túnel e o Narigudo dá um sorrisão, porque vê aquelas árvores gigantes e sabia que realmente estava em Elbaf, mas na parte bonita agora e não naquele pesadelo de neve. Só que agora não era hora de ficar impressionado, já que o tarado do Road queria muito botar as mãos na Nami de novo. Ela até fica com calor de novo, enquanto o próprio Sanji fala que os caras pegajosos são sempre os mais odiados.
O Zoro fala que vai cortar aquele safado, mas eles não podiam arranjar problemas com os gigantes e pensavam se tinha alguma outra saída. Enquanto isso, o Luffy jogou muito Crimson Desert e aprendeu a se pendurar nas árvores igual um Stiling pra sair voando, e foi parar lá na ponte suspensa de novo. No meio do ar ele viu o Sunny e já queria comprar briga com os gigantes, só que ele pousa na palma da mão da Gerd, que fala que o moleque é muito fofo. Ela ama humanos pequenos, mas fala que não é igual o tarado do Road e nunca trancaria eles daquele jeito. Imagina se fosse o Sanji no lugar do Luffy, já tinha infartado na hora. Ela conta que eles foram trazidos até ali contra a vontade deles por um esquisito que ela também não queria conhecer. E o Goldberg pergunta se ele caiu no submundo pra vir voando lá de baixo. O Luffy disfarça porque o Loki mandou ele não contar pra ninguém, mas os gigantes acham estranho que ele tava suando naquele frio. Lá no bar de Elbaf, o Colum tava doido pra conhecer os humanos que os chefes foram buscar, e eles estavam prestes a chegar no porto. Assim que os gigantes tocam a corneta, o moleque já sai correndo porque o Great Eric chegou. Gritou perguntando se o pessoal ia passar no bar, mas ficou surpreso quando falaram que iam subir direto. A Nariguda fala pro Pivete levar uma cesta de frutas pra Ripley, que é a mãe dele. Os cachaceiros falavam que os capitães estavam trazendo um tal de Rude do chapéu de plástico, mas o Colum fala que o nome dele é Luffy do chapéu de palha e que até o Shanks tem um respeito por ele. E então saiu correndo pra ir até a rapaziada. Lá no mar, o bando do Hajurudin acabou dando de cara com o Great Eric, e o Brog levantou um cristal que fez um arco-íris gigante aparecer. Parecia até que eles estavam indo atrás do pé de feijão, e eles iam aproveitar o arco-íris pra subir na ilha. A rapaziada tava completamente impressionada, enquanto os gigantes nem ligavam tanto, já que eles só desenharam com aquela pedra do sol. O Brog fala que é melhor eles se segurarem porque o navio vai subir, mas só a Lilith foi esperto e obedeceu, porque o resto tava quase saindo voando. E os gigantes lembram que esqueceram de avisar que as aldeias de Elbaf ficam no topo daquela árvore, e eles não estavam entendendo nada porque era pra ser impossível andar em um arco-íris, já que ele é só luz que reflete pelas gotas de chuva. Mas os capitães racham o bico porque é claro que eles podem andar no arco-íris. O navio subia como se tivesse uma ponte LGBTeta, e nem vendo pessoalmente, eles acreditavam que estavam mesmo navegando em cima do arco-íris. O Dory conta que não tem resistência ali, então era só seguir o vento que ia dar tudo certo. E se o Luffy visse isso, era capaz dele querer comer o arco-íris ainda. A Robin e a Bonnie ficam felizes porque tem tanta coisa no mundo que elas ainda não conhecem, e o Brook aproveita pra cantar com todos os gigantes. Só que o Hajurudin chega interrompendo a música e perguntando se o Luffy tá com eles, mas explicaram que eles vão vir mais tarde, e o Tensei mostra que eles caçaram um alce pra eles, e os gigantes já queriam cair de boca, mas aquele era só pro Capitão Luffy. Enquanto isso, o resto dos chapéus de palha estavam no mundo solar, que era o segundo nível de Elbaf. O Road finalmente encontra a Nami, que sai correndo desesperada, o maníaco gritando que vai fazer ela de boneca e todo tipo de atrocidade, trancando ela numa gaiola e mantendo como animal de estimação pra sempre. O Zoro e o Sanji estavam só escondidos esperando a hora certa, e assim que o gigante entra na frente, o espadachim corta uma árvore pro padeiro meter uma bicuda, prendendo os braços do esquisito na hora. A Nami não acredita que ele caiu numa armadilha tão óbvia. O Sop fica desesperado, mas o Zoro fala que o doidão só deu azar que por acaso uma árvore caiu nele. Eles não tiveram nada a ver com isso. Do nada os outros dois gigantes chegam e o iludido do Road acha que a Gerd veio salvar ele. O Zoro já prepara pra fatiar achando que iam começar uma terceira guerra mundial, mas na verdade os dois macetam o maníaco do Road por trás, falando que ele é muito esquisito. O Sanji já se apaixona na hora, enquanto a Gerd também se apaixona pelos pequenos humanos. E a rapaziada se assusta quando vê o Luffy lá no ombro dela, e ficam felizes que o Sunny também tava inteiro. A Gerd se apresenta falando que ela é do bando do Hajurudin e pedindo desculpas pelo retardado do Road. Iam fazer ele explicar tudo pra se redimir. O Luffy corre até o Sop pra contar que a aldeia de Elbaf era logo ali na frente, e o Chopper se junta a eles pra correr a milhão. A loirinha grita que se eles passarem direto pela floresta, vão encontrar nuvens onde fica a vila, e pegou os outros três pra dar uma carona. O Sanji tava quase infartando de estar tão perto daqueles balões mágicos gigantes. O Luffy encontra as nuvens que ela falou, mas o Sop tava com medo de serem só nuvens normais, mas só dava pra saber testando, né? E o capitão pega os dois pra pular de cara nas nuvens. Pra sorte deles, não passaram direto e quicaram nas nuvens igual em Skypiea, e deram de cara com um caminho enorme simplesmente incrível. Lá no arco-íris, a rapaziada tava quase chegando na aldeia. O Dory explica que Elbaf tem 3 níveis: o mundo astral, o mundo do sol e o mundo inferior, e eles ficam bem no mundo do sol, que era o lugar mais iluminado do país. O Sop paralisa no meio do caminho, falando que só de pensar que a vila do mestre tá logo ali, ele já sente que zerou a vida, e sai correndo na frente igual um maluco pra chegar logo. Os gigantes falam que finalmente chegaram na vila e manda todos serem muito bem-vindos a Elbaf. E o Narigudo não consegue acreditar quando dá de cara com o reino dos gigantes, com o povo trabalhando duro enquanto as crianças brincavam. E esse sim era um castelo de verdade. A escola era tão grande que parecia mais uma faculdade. E olha só essa paisagem, você tá maluco, meu parceiro. Os dois patetas choram horrores só de lembrar que eles estão há anos querendo chegar nessa ilha. E no primeiro segundo na vila já deram de cara com uma paisagem tão insana que não tinham nem palavras pra descrever. Esse é o reino de Warland, na ilha dos gigantes, onde a grama, as árvores, as vinhas e as flores, os insetos, peixes, pássaros e todos os outros animais, tudo é tão grande que deixa qualquer humano sem fôlego. E não só os humanos, porque o homem-peixe e o guaxinim também estavam de boca aberta. E o safado do Sanji já tinha até encontrado o paraíso enquanto dormia nos melões gigantes. O Hajurudin encontra o Mugiwara e já dá um grito, e a rapaziada fica aliviada porque procuraram por eles em toda a parte. Só que o coração do Luffy quase saiu pela boca quando viu que eles estavam andando em cima do arco-íris, e quase que tiveram um infarto triplo falando que Elbaf é o melhor país do mundo. Só que o narrador fala que tem uma coisa muito importante sobre Elbaf que eles tinham que gravar bem em seus corações: não abuse da hospitalidade. Assinado Luiz Arnaud, um explorador. Enquanto a gente vê um dos antigos piratas da tripulação do Gold Roger. E pra quem não sabe, esse tal de Luiz Arnaud foi um grande
explorador que descobriu Little Garden, onde a rapaziada encontrou gigantes pela primeira vez. Ele também escreveu um livro chamado Bragman, que foi salvo pelos estudiosos de Ohara antes de tudo virar cinzas. No próximo episódio vai falar sobre a Robin, que o mundo inteiro perseguiu ela, mas ela cruzou o abismo do desespero e vai reencontrar depois de 22 anos aquele que disse que um dia ela teria companheiros de verdade, o gigante Saul. O título do próximo episódio é Quero que você me elogie, o reencontro de Robin e Saul. E mano, você não percebeu, mas Elbaf mostra que a pior coisa da vida é quando você para de se impressionar com o mundo. Porque quando você era criança, o mundo parecia infinito. Qualquer coisa virava uma aventura, uma árvore parecia gigante, uma viagem parecia mágica, e até os nossos sonhos pareciam próximos o suficiente pra tocar com as mãos. Mas aí o tempo passa, e sem perceber a vida começa a te esmagar aos poucos. Conta pra pagar, problema atrás de problema, medo do futuro, pressão, frustração, cansaço. E o pior é que isso não destrói só a sua felicidade, destrói a sua capacidade de sentir encanto pelas coisas. Só que Elbaf lembra de uma coisa muito importante: ainda existem lugares, pessoas e momentos capazes de fazer a gente sentir aquele brilho de novo. Desde que chegou em Elbaf, o Sop só faltou se borrar nas calças, ansioso, desesperado, achando que ia dar tudo errado. Mas mesmo assim ele continua andando. E talvez coragem seja exatamente isso. Não é virar alguém sem medo, é continuar seguindo em frente mesmo tremendo na base. Porque uma hora você atravessa o túnel, e quando chega do outro lado percebe que todo aquele sofrimento não era o fim da sua história, era só o caminho até o lugar onde você sempre quis chegar. Porque pessoas felizes de verdade nunca perdem a capacidade de se encantar. O problema é que a maioria das pessoas cresce e acha que amadurecer significa matar os próprios sonhos, quando na verdade amadurecer é justamente o contrário. É continuar olhando pra vida com um brilho nos olhos e sonhando alto, mesmo depois de tudo que tentou te destruir. Se você gostou e quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta One Piece 1162. Arrebenta o botão do like e se inscreve no canal se não for inscrito, pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 796 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela, que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Até a próxima, Luffy.